senhor Dr. Francisco Ramos da Cruz. Muito obrigado também aos presentes. A minha apresentação será sobre o quadro legal das operações de paz. Eu estou a representar a segunda Comissão da Assembleia Nacional, devidamente mandatada pelo presidente da mesma, o deputado Roberto Leal Ramos Monteiro, general Ngongo, e então vou fazer a apresentação do quadro legal. Em Angola, o quadro legal sobre as operações de paz é recente. É recente, sobretudo se entendermos, por exemplo, que até hoje nós não tínhamos, por exemplo, uma lei. Mas antes de nós entrarmos fundamentalmente ao quadro legal nacional, nós nos propusemos em fazer primeiro uma abordagem dos principais instrumentos internacionais que regulam o processo do chamado peacekeeping, de apoio à paz no sistema internacional. E começamos desde logo com a Carta das Nações Unidas. Como os presentes devem calcular, o mundo sempre teve guerra. Aliás, o mundo é conhecido como sendo um espaço onde cada Estado procura a satisfação dos seus interesses, entendendo aqui os interesses nacionais de cada Estado como sendo os objetivos que cada um dos Estados se propõe em outorgar ou em garantir às suas populações. E nesses objetivos ressaltam logo a questão da manutenção da soberania, a questão da persecução do bem-estar social e a questão também da justiça e da preservação dos seus recursos fundamentais. Esses elementos todos associados fazem com que, ao nível do sistema internacional, haja uma disputa constante dos recursos. Como devem calcular, os recursos são escassos e essa escassez de recursos no sistema internacional faz com que os Estados constantemente entram em disputas. Essa disputa, é claro, dá lugar aos chamados conflitos internacionais. Por isso é que Thomas Hobbes falava, por exemplo, da anarquia do sistema internacional, falava da inexistência de uma força no sistema internacional que pudesse manter a paz e estabilidade no sistema internacional. E hoje, no século XX, nós verificamos isso, verificamos as duas grandes guerras no sistema internacional, a primeira que teve lugar de 1914 a 18, onde em 1919, por exemplo, criou-se uma Sociedade das Nações, que era uma organização internacional que tinha como fito a garantia da paz no sistema internacional, mas também esta mesma organização não conseguiu estabelecer a paz e vimos isso porque em 1939, mais uma vez, houve guerra no sistema internacional e como consequência disso se criou então a ONU. E a ONU estabeleceu o grande instrumento de ação do sistema internacional, que é a sua Carta. Esta Carta é uma carta fundamentalmente que apregou a segurança coletiva, é uma carta muito vocacionada ao pacifismo. Aliás, desde logo pelo preâmbulo nós conseguimos facilmente subsumir que a ONU tem como objetivo central a garantia da paz no sistema internacional, outorgando desta feita o uso da força no sistema internacional simplesmente ao Conselho de Segurança, ou, como diz o artigo 7º, o capítulo 7º desta mesma carta, que mediante autorização ou então mediante legítima defesa é que se pode verificar, por exemplo, as exceções para o uso da força no sistema internacional. Mas se formos fazer uma repescagem à carta, uma análise muito mais profunda da carta, vamos perceber que a carta foi omissa relativamente ao chamado processos de peacekeeping, ou os chamados processos de apoio à paz, de intervenção para o apoio à paz. E esta questão foi ultrapassada, por exemplo, em 1994, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas estabeleceu sete pontos fundamentais, dos quais eu vou realçar apenas 4, em que era necessário a intervenção para o estabelecimento da paz no dado país. E o primeiro aspecto desses 7 pontos, que em 94 foram lançados por questões de segurança, tem a ver primeiro com a existência de uma ameaça à paz e segurança. Ou seja, só se pode, por exemplo, fazer-se uma intervenção de apoio à paz se eventualmente se verificar que há uma existência de insegurança no dado Estado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a questão da verificação
de disponibilidade dos países que integram a organização em apoiar com forças e meios para a chamada intervenção necessária. O terceiro aspecto era também o aspecto do mandato, e o quarto aspecto era de que essa intervenção teria que ser feita mediante uma organização internacional, neste caso, as Nações Unidas. Então, daqui surgiu a resolução de um aspecto que, de forma não diríamos propositada, mas se calhar porque o legislador da Carta não previu, surgiu então a chamada ultrapassagem da lacuna que a própria Carta das Nações Unidas trazia, que desde logo que foi colmatada com a interpretação que se fez quer do capítulo 6 quanto do capítulo 7 da Carta, que deu lugar então a estes processos que em 94 foram concatenados, e hoje, como disse bem a primeira intervenção, nós temos muitas intervenções da ONU, tivemos intervenções da ONU, e até hoje verifica-se intervenções da ONU para o chamado processo de peacekeeping. Tal como as Nações Unidas, ao nível da União Africana, também o próprio ato constitutivo da União Africana também estabelece mecanismos de apoio à paz, embora subregionalmente cada organização vai densificando este mecanismo. E nós, por exemplo, ao nível da SADC, temos também um mecanismo muito forte de apoio à paz nos países que integram a organização, tal como também verifica-se na CEDEAO, verifica-se na SEAC e na sub-região ainda, a própria Conferência Internacional dos Estados dos Grandes Lagos também tem sido um mecanismo de concertação multilateral para apoio à paz no sistema internacional. Entre nós, quando é que se começa a falar em Angola, quando é que se despoletou em Angola a obrigatoriedade de termos um instrumento normativo nacional para o apoio à paz? Como os presentes devem calcular, porque são militares, estou a falar para uma plateia essencialmente militar, embora eu seja civil, o nosso país é um país que foi fortemente influenciado pela sua história, sobretudo história militar. Nós somos um país que resultou, nós todos sabemos, resultou de um processo de luta de libertação, e depois da instauração da Primeira República, que saiu de 75 a 91, também tivemos um período de instabilidade político-militar, o que fez com que, por exemplo, internamente, as forças armadas se reinventassem cada vez mais em função das ameaças que fossem surgindo. E, em 91, com a ruptura constitucional que se observou através da Lei 12/91, de 6 de maio, nós nos tornamos um Estado democrático, ou pelo menos multipartidário. E desde logo começamos aqui a fazer a construção de um Estado essencialmente vocacionado à paz, cujo limite era o respeito da pessoa humana e da sua dignidade. E vimos, por exemplo, em 92, com a Lei 23/92, que aprimorou a Lei 12/91, deu lugar aos chamados instrumentos normativos estruturantes do setor de defesa e segurança. Estou a falar nomeadamente de 93, onde surgiu a primeira Lei das Forças Armadas e também a Lei do Serviço Militar Obrigatório. Então, nesta altura, nós começamos a fazer uma construção do setor de defesa e segurança do nosso país, do ponto de vista formal, mas desde logo havia ainda alguma lacuna do ponto de vista da legislação ordinária relativamente aos instrumentos que habilitassem, por exemplo, o comandante em chefe a enviar um contingente militar ao exterior do país para os processos de peacekeeping. E esta mesma lacuna arrastou-se, por exemplo, até aos anos 2000, porque nos anos 2000 nós verificamos também que, do ponto de vista da produção legislativa, houve um grande avanço, sobretudo surgiram nesta altura as leis do setor de segurança nacional. Estamos a falar nomeadamente da lei do acesso aos documentos administrativos, por exemplo, estamos a falar da lei que cria o Sistema Nacional de Segurança Nacional, e também das leis que densificam os órgãos que compunham o Sistema de Segurança Nacional. Mas ainda assim, quer ao nível desses instrumentos normativos todos setoriais, não se verificava uma legislação específica que viabilizasse a intervenção do nosso Estado em sede de processos de peacekeeping. Mas, como disse também, nós tínhamos uma lei muito boa, estou a falar da Lei 23/92, que era a lei constitucional. Nós temos uma lei que, do ponto de vista de relação do comandante em chefe com os demais órgãos do Estado, era uma lei muito boa, era uma lei
muito rica, porque permitia com que, por exemplo, os demais órgãos do Estado, nomeadamente o governo, que também era um órgão de soberania, nomeadamente a Assembleia Nacional, participavam então na concertação das questões estruturantes do ponto de vista de defesa e segurança nacional. E foi recentemente, em 2010, que se terminou, por exemplo, o processo de transição democrática que o Estado vivia. Como disse inicialmente, nós em 91 fizemos a ruptura constitucional, em 92 aprimorou-se a ruptura constitucional com a Lei 20/92, mas depois tivemos um impasse do ponto de vista de construção do Estado, de consolidação das instituições do Estado, porque o país viveu uma situação sui generis. E esse processo de transição terminou em 2010, quando se aprovou a Constituição. Desde logo, a nossa Constituição estabeleceu que a República de Angola é um Estado democrático. Aliás, o artigo 2º da Constituição diz que a República de Angola é um Estado democrático e de direito. Daqui derivam duas consequências positivas. A primeira consequência positiva deste articulado era de que todo o processo de legitimação daqueles que titularizariam os órgãos do Estado, estou a falar do Presidente da República, por exemplo, e dos representantes do povo, nomeadamente os deputados, necessariamente resultariam da vontade popular expressa nas urnas. A outra consequência positiva era de que toda ação do Estado teria como escopo central a observância dos comandos normativos, ou seja, da lei, da Constituição e da lei. E desde logo, todos os órgãos do Estado ficaram amarrados, ou estão amarrados a essas duas consequências positivas do ponto de vista da formulação do Estado democrático de direito. Por isso é que, por exemplo, o nosso Presidente da República, em sede do nosso Estado, ele encerra em si três funções, ele exerce três funções. Nessa função de chefe de Estado, de ditado do Poder Executivo e de comandante em chefe das Forças Armadas. E é na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas que ele relaciona-se com a Assembleia Nacional quando as questões de defesa e segurança surgem à liça. Por isso é que, quando, por exemplo, nós já participamos em vários processos, fez-se o envio das forças de Angola, das forças de defesa e segurança de Angola, por exemplo, numa missão específica na Guiné-Bissau, levantou-se aquelas questões de inconstitucionalidade. Falou-se, por exemplo, de que fez-se o arrepio da legislação que existia, porque não se observou, como vamos ver daqui a pouco, o procedimento necessário para a participação de Angola em processos de peacekeeping, que era necessariamente a autorização da Assembleia Nacional face a um pedido que o Presidente faz quando está em causa esta questão. Mas é um aspecto que vamos abordar um pouco mais lá para frente. Então, em 2021, essa lacuna do ponto de vista da legislação infraconstitucional que existia terminou porque aprovou-se a lei sobre o envio de contingentes militares e forças militarizadas angolanas ao exterior do país. E é sobre esta lei que, na verdade, nós vamos incidir a nossa abordagem. Esta lei é uma lei recente, como eu estava a dizer. É uma lei recente, como eu estava a dizer, e por ser recente, o seu conhecimento também é um conhecimento ainda tênue, sobretudo se entendermos, por exemplo, que esta mesma lei foi recentemente aplicada. Nós tivemos um exercício de aplicação desta mesma lei só agora, sobretudo porque entendemos, porque ao nível da SADC houve uma necessidade para se aplicar esta lei. A lei 15/2021, que é a lei do envio de contingentes militares, recentemente aprovada pela Assembleia Nacional, traz-nos uns conceitos do que é, por exemplo, operações de apoio à paz. Embora os militares deverão ter um conceito diferente, por exemplo, do ponto de vista operacional,
daquilo que pode ser entendido como operação de apoio à paz, mas entre nós, o nosso legislador trouxe um conceito, e este conceito que deve balizar toda a atividade operacional do Estado angolano quando envolvido numa missão de apoio à paz. E diz a lei que é apoio à paz. As operações de apoio à paz são aquelas operações multifuncionais conduzidas imparcialmente sob a égide de uma organização internacional envolvendo militares, forças militarizadas e civis, bem como entidades diplomáticas e agências humanitárias. Deste conceito, dois aspectos podemos retirar. O primeiro aspecto é de que as operações de apoio à paz devem ser conduzidas necessariamente por organizações internacionais. Essa é a primeira consequência positiva deste conceito que a lei nos oferece. O segundo aspecto, do ponto de vista da formação conceitual positiva que essa lei nos oferece, é de que a intervenção do Estado angolano pode ser mediante forças militarizadas, pode ser mediante civis ou até mediante diplomatas. Ou seja, não é necessariamente, o nosso Estado não está necessariamente vinculado a enviar só militares quando, por exemplo, se trata de operações de apoio à paz. O nosso legislador foi mais distante. O nosso legislador entendeu, por exemplo, que em situações de apoio à paz, em operações de apoio à paz, o Estado angolano pode participar com militares, forças militarizadas e também com diplomatas, porque, como devem calcular, são os diplomatas que participam dos processos de concertação multilateral e viabilizam, em muitos casos, as ideias que, em alguns casos, os militares no terreno não verificam, porque os militares também não estão para discutir, não estão para discutir diplomacia, não. Os militares estão para agir em função daquilo que os políticos decidirem. Então, o nosso legislador foi peremptório em realçar os aspectos centrais do ponto de vista conceitual. Como é que se processa, por exemplo, qual é o procedimento que, em situações em que o Estado angolano é solicitado a participar em operações de apoio à paz, o comandante-em-chefe deve desencadear? Nos termos da Lei 1521, que é a lei sobre envio do contingente militar das forças militarizadas, o artigo 5º desta mesma lei diz, por exemplo, que a iniciativa de envio de um contingente militar e forças militarizadas angolanas no exterior do país é sempre do Presidente da República na qualidade de comandante-em-chefe. O Presidente da República, na qualidade de comandante-em-chefe, lhe é solicitado em função dos compromissos que o Estado angolano tem ou assume no seio das organizações internacionais. Como devem calcular, o artigo 12º da nossa Constituição trata, por exemplo, dos princípios estruturais que o Estado angolano leva avante ou leva no sistema internacional. E desde logo está a questão da igualdade da soberania, a questão, por exemplo, da resolução pacífica dos conflitos, a questão, por exemplo, da não ingerência nos assuntos de cada Estado, e é sobre este assunto, sobre este princípio da não ingerência nos assuntos de cada Estado, que é o elemento estruturante, por exemplo, quando se afere em sede legislativa se estamos ou não se podemos ou não violar este princípio, que é um princípio ius congens no direito internacional, que é um princípio imperativo ao nível do direito internacional, sobretudo na relação entre Estados. Por isso é que, quando o presidente, enquanto comandante-em-chefe, desencadeia a iniciativa de enviar um contingente militar ao exterior do país, ele deve fazê-lo mediante uma carta dirigida à Assembleia Nacional. Nós chamamos uma carta, chamamos um ofício, chamamos uma missiva. Na verdade, é um pedido que o presidente submete à Assembleia Nacional para explicar os motivos, por exemplo, que estão na base do engajamento do Estado angolano neste processo de peacekeeping, como disse, em sede conceitual, que é sempre levado avante por uma organização internacional. Entre nós aqui, vamos falar da SADC, por exemplo, tivemos agora uma intervenção, ou estamos a ter uma intervenção
ou tivemos que uma intervenção no Lesoto, através da SABMIL, agora temos uma intervenção em Moçambique. No Lesoto não havia legislação, por isso eu não vou pegar este exemplo do Lesoto, porque entre nós ainda tínhamos esse, como disse inicialmente, tínhamos essa lacuna do ponto de vista da legislação infraconstitucional que densificasse o procedimento para o envio de contingente militar ao exterior. Mas já para Moçambique já existia a lei e observou-se o procedimento que a lei estabelece, que eu estou aqui a explicar. O primeiro aspecto é o Presidente da República, enquanto comandante-em-chefe, enviar um ofício à Assembleia Nacional, dando nota da solicitação que a organização internacional do qual Angola faz parte solicita a integração de Angola na componente militar que vai intervir num país que solicitou junto à organização internacional. E este pedido do Presidente da República, enquanto comandante-em-chefe, faz a Assembleia Nacional, necessariamente deve conter os seguintes aspectos. Primeiro, o Presidente deve apresentar o pedido que a organização internacional fez a Angola, deve apresentar, nesta mesma carta, os meios militares e humanos empregues nesta operação, deve também esta carta conter a forma de pagamento ou o suporte dos custos da operação, e também esta mesma missiva deve, por exemplo, apresentar todas as informações necessárias e a condição dos operacionais angolanos que estarão envolvidos no teatro operacional, do qual a organização internacional vai então levar avante. Esses aspectos todos são entre nós, ao nível da Assembleia Nacional, estudados, porque o pedido do Presidente da República, quando entra para a Assembleia Nacional, esta carta contendo esses aspectos todos que o artigo 6º da Lei 15 trata, esses requisitos todos que a lei estabelece são tratados nas comissões de especialidade, como devem calcular, e a Assembleia Nacional é um órgão que dentro da Assembleia Nacional há um conjunto de organismos que sustentam a atividade de produção legislativa. Por exemplo, entre nós, o principal órgão da Assembleia Nacional nós chamamos é o plenário, porque o plenário é o órgão onde estão congregados todos os deputados da Assembleia Nacional e que manifestam a vontade soberana da Assembleia Nacional. Mas a Assembleia também tem órgãos singulares, não tem só órgãos colegiais, como é o caso do plenário ou a mesa da Assembleia Nacional. A Assembleia também tem o presidente, que é um órgão da Assembleia Nacional, mas é um órgão singular. E tem, para além do presidente, da mesa da Assembleia Nacional, do plenário e da comissão permanente, tem os chamados órgãos subsidiários desses órgãos da Assembleia Nacional. E esses órgãos subsidiários da Assembleia Nacional são as chamadas comissões de trabalho especializadas. É claro que, doutrinariamente, há quem entenda de outra forma, por exemplo, o professor Gomes Canoteiros fala em órgãos aliciatórios, mas que no fim do dia é a mesma coisa, são os chamados órgãos que subsidiam a atividade dos órgãos principais da Assembleia Nacional. Entre nós aqui são as chamadas comissões de trabalho especializadas. E para as questões de defesa e segurança nacional, intervém a Comissão de Defesa, Segurança, Ordem Interna, Veteranos da Pátria e Antigos Combatentes. Eu deveria ter trocado a designação, mas a comissão é fundamentalmente assim. É uma comissão que é composta por deputados com muita experiência, sobretudo experiência no setor militar. Não é que necessariamente seja assim, mas a comissão é fundamentalmente por ser especializada em razão da matéria, é uma comissão que congrega pessoas com experiência no âmbito militar, do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista técnico-acadêmico. Por isso é que, quando o Presidente remete este ofício à Assembleia Nacional, o Presidente da Assembleia Nacional despacha para esta comissão e também para a Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos, como devem calcular. A Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos é a comissão que afere se o ato do Presidente da República, enquanto comandante-em-chefe, reúne ou não os requisitos que a Constituição estabelece. Então, há esse exercício do ponto de vista da conformação constitucional do ato do Presidente e da fiscalização deste ato do Presidente em função da Constituição, tendo em conta o princípio da supremacia da Constituição. Então, nós fizemos aqui este trabalho, nós, enquanto técnicos, os deputados, enquanto titulares do órgão de soberania e Assembleia Nacional. Fizemos aqui este trabalho de verificar se a missiva do Presidente da República
está ou não conforme os requisitos que a lei estabelece. E se não estiver, o comandante em chefe é instado a suprir os requisitos que faltam na missiva. E foi assim, os deputados estão a acompanhar isso. Foi assim, por exemplo, quando da missiva do Presidente da República, enquanto comandante em chefe, remeteu para a Assembleia Nacional a solicitar o engajamento das forças de Angola na operação de peacekeeping a República de Moçambique, levada avante pela SADC, e verificou-se ao nível do debate para aprovação desta mesma, para a viabilização desta mesma solicitação, verificou-se, por exemplo, que faltavam os requisitos na missiva que o Presidente da República remeteu à Assembleia Nacional. E os deputados levantaram essa questão e o titular do Poder Executivo, o comandante em chefe, supriu então os aspectos que faltavam na missiva que enviou à Assembleia Nacional através do Ministro de Estado, chefe da Casa de Segurança. E foi suprida, e nós, a Assembleia Nacional, quando aprovou a resolução já vinha com todos os aspectos estruturantes da envolvente de Angola nesta operação de paz. Como disse, essa é a primeira fase do procedimento. O Presidente da República, quando comandante em chefe, solicita a Assembleia Nacional. A segunda fase é uma fase que nós aqui na Assembleia Nacional chamamos de fase típica da Assembleia Nacional. É a fase do tratamento do assunto ao nível da Assembleia Nacional, no chamado processo legislativo por excelência. E nesta fase, como disse, o Presidente da Assembleia despacha as comissões de especialidade, e essas comissões fazem uma discussão na especialidade. Tecnicamente nós chamamos de fase instrutória, porque é esta fase onde se enriquece a iniciativa do comandante-em-chefe, neste caso a iniciativa do comandante-em-chefe, ou se for, por exemplo, uma iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo, nesta fase instrutória ou da especialidade em que se enriquece o instrumento normativo através de uma discussão especializada, apurada, pontual, porque é discutido ponto por ponto para o enriquecimento do ato normativo ou do assunto em causa. E foi assim que aconteceu quando da solicitação do comandante-em-chefe para o envio das forças militares para Moçambique. Houve uma discussão na especialidade, fez-se o documento, fez-se um relatório de parecer na especialidade, os deputados discutiram o assunto, discutiram o projeto de resolução, porque no fim a Assembleia Nacional autoriza ou não o Presidente da República, enquanto comandante-em-chefe, a enviar o contingente militar ou não, através de uma resolução. Eu sei que nós combinamos o artigo 5º, por exemplo, o artigo 5º, a linha F do artigo 166, do número 2, e também este mesmo artigo nos diz, por exemplo, que relativamente à concessão ou não da Assembleia Nacional de autorização ao comandante-em-chefe de enviar um contingente militar, faz-se mediante uma resolução. E se forem buscar uma resolução recente, vão encontrar todos os requisitos que a lei estabelece para a viabilização da intervenção das forças angolanas numa operação de peacekeeping. A terceira e última fase, que é a fase depois da Assembleia Nacional viabilizar a intervenção do Estado angolano, é a fase da prestação de contas. Parece mentira. Nos regimes democráticos, por isso é que eu fiz questão de mencionar o artigo 2º da Constituição, a ação daqueles que titularizam os órgãos do Estado tem como fundamento e limite a lei, a Constituição e a lei. E dista, por exemplo, o artigo 9º desta mesma lei que, fim da operação, o comandante-em-chefe deve remeter um relatório à Assembleia Nacional a explicar. Eu peço desculpas aos participantes, não é o artigo 9º, é o artigo 7º da lei. O artigo 7º da lei diz, por exemplo, que o fim da operação, o Presidente da República remete um relatório à Assembleia Nacional a explicar detalhadamente aquilo que foi a ação do contingente militar angolano, paramilitar, ou então diplomático angolano, envolvido na operação de peacekeeping. E esta fase é uma fase não só de controlo por parte da Assembleia Nacional, mas como também é uma fase de aplicação da Constituição. E como disse, nós somos um Estado democrático, de direito, e o limite desses Estados não é mais senão a Constituição e a lei. E a partir deste relatório, nós verificamos se a autorização que a Assembleia concedeu ao comandante-em-chefe
coincide com aquilo que ele relata do ponto de vista quer dos custos operacionais, estou a falar nomeadamente da envolvente dos meios humanos e financeiros, como também dos meios técnicos, porque, como devem calcular, quando se intervém numa operação de peacekeeping, não vão só homens, vão também meios, e estes meios têm custos ao Estado. E nos Estados democráticos de direito, volto a reiterar isto, a transparência da gestão dos recursos públicos costuma ser um aspecto estruturante e costuma ser um aspecto de onde a interdependência entre os órgãos do Estado combinam-se. Então, essa é a chamada última fase, a fase da remessa do relatório daquilo que foi o envolvimento do Estado angolano nesta operação. Como disse, esta mesma lei, esta nossa lei, é uma lei que resulta da abertura, por exemplo, que se fez em 94 da Carta das Nações Unidas e também do ato constitutivo da União Africana, porque, como devem calcular, nos termos do artigo 212 da nossa Constituição, 202, aliás, da nossa Constituição, e do número 2 do artigo 12 da mesma Constituição, os preceitos ligados à defesa e segurança que resultam da Carta da ONU e da Carta do Ato Constitutivo da União Africana têm recessão automática no nosso ordenamento jurídico, ou seja, as nossas cláusulas constitucionais relativamente a essas matérias recebem automaticamente os dispositivos destas duas cartas relativamente à paz e segurança do sistema internacional. Por isso é que esta nossa lei é uma lei recente, atual, é uma lei que está no espírito, como eu disse inicialmente, da deliberação do Conselho de Segurança de 94, que diz, por exemplo, que as intervenções de peacekeeping têm que ser sob égide de uma organização internacional. Entre nós também o nosso conceito, previsto no artigo 2º da nossa lei, é um conceito que outorga este ônus da organização internacional. Diz, por exemplo, que esta intervenção é uma intervenção que deve estar amparada por um mandato, ou seja, deve ter um limite temporal, não pode ser uma intervenção ad eterno. E este nosso sistema... É um instrumento normativo atualizado e que reúne os requisitos que quer a Carta das Nações Unidas quanto o Ato Constitutivo da União Africana estabelecem. No âmbito geral, é a nossa intervenção. Espero ter tocado nos aspectos centrais da Lei 15/21, que é a Lei sobre envio de contingentes militares e forças militarizadas angolanas ao exterior do país. Espero também que tenham compreendido o procedimento para o envio e a relação dos órgãos que intervêm neste processo. Muito obrigado e estamos aqui para qualquer questão.